Estamos de volta com Impressões. Hoje o nosso entrevistado é o deputado Ricardo Barbosa, do Partido Socialista Brasileiro. E agora sim vamos falar sobre o seu início na política. O senhor que tem pai e mãe profundamente ligados à atividade política em Campina Grande, deputado. Se soubesse ia me perguntar isso, eu tinha pego ali no celular uma foto minha. Eu fui presidente do PMDB Jovem, do MDB Jovem em Campina Grande. Meu pai foi vereador 2 mandatos, começou lá na década de 60, início de 60, né, acho que disputou uma eleição, ele era enfermeiro, né, profissional da enfermagem e tal, e criou lá o Sindicato dos Enfermeiros em Campina Grande. Ele é natural de Alagoas, veio do interior de Alagoas para trabalhar em Campina Grande, e chegando lá já criou o Sindicato dos Enfermeiros e disputou, acho que em 59 ele disputou a primeira eleição, perdeu tal, aí na segunda foi eleito vereador, depois reeleito. Na época lá de Ronaldo Cunha Lima, vereador também, depois Ronaldo foi eleito deputado estadual, ele foi reeleito e em 74, eu me recordo bem, na época, se o partido não lançasse candidato naquela eleição, a legenda era extinta. Meu pai foi vereador à época que não havia remuneração para vereador. E ele aliou-se, então, os nossos nomes eram poucos, porque o ícone político nosso era Ronaldo Cunha Lima, que estava cassado, morando no Rio de Janeiro. Petrônio Figueiredo era deputado federal, não quis disputar. E o outro melhor nome nosso era Orlando Almeida, ambos já falecidos, tanto Petrônio quanto Orlando. Orlando era deputado estadual e não quis ir disputar a prefeitura de Campina. E aí, para que o partido não fosse extinto, 2 vereadores, Manuel Barbosa, meu pai, e Nestor Alves de Melo Filho, desembargador aposentado, bem conhecido aqui da sociedade pessoense e paraibana, lançaram-se, respectivamente, candidatos a prefeito e a vice. E aí meu pai lançou minha mãe, que era doméstica, com o curso primário, tinha feito o ginasial naquele artigo 99, né? Mamãe veio da Lavoura, lá de Massaranduba. Sua mãe foi pioneira, Foi né? pioneira. Minha mãe foi eleita em 74, foi eleita 7 vezes seguidas, vereador em Campina Grande, de forma ininterrupta. Foram 7 mandatos, 32 anos de mandatos, porque dos 7, 2 foram de 6 anos, então 5 mandatos de 4, 20 anos, mais 2 mandatos de 6, 32. E aí eu nunca disputei vereança, porque eu intentava, porque aí eu virei líder estudantil, né? Eu fui membro fundador do MDB Jovem, depois presidente, ali naquele tempo com Emília Corrêa Lima, com João Fernandes, ex-presidente da Assembleia, deputado, Mara Araújo Filho, Pombal, Antônio Filinto Neto, que é hoje do Sebrae, tinha uma turma, e migramos para aí, entrei na universidade, migrei para o movimento estudantil. No movimento estudantil ocupei diversos cargos, fui o primeiro paraibano a ocupar um cargo de relevância na UNE. Eu fui diretor de engenharia da UNE, uma secretaria foi criada no SNE, que era o Seminário Nacional de Estudantes de Engenharia, que era, na época da ditadura, era um dos símbolos mais fortes da militância estudantil no país. O SNE era o evento assim, mais pujante de enfrentamento à ditadura. E eu fazia engenharia de Minas e fui eleito no Congresso, no ano que foi ressuscitada a UNE, em Ouro Preto, eu fui eleito secretário nacional de engenharia da UNE, né, do SNE, que ocupou uma diretoria da UNE. Então, fui o primeiro paraibano a ocupar um cargo de direção da UNE. Depois fui presidente de diretório, presidente de centro acadêmico, presidente do CEL, do Clube Estudantes Universitários lá em Campina, que era outro instrumento de enfrentamento à ditadura. E aí fiz movimento estudantil todo o tempo e nunca consegui me candidatar a vereador, porque eu gostaria de ter sido candidato a vereador, mas toda vez que eu intentava, minha mãe dizia, não, essa é a minha última. Na próxima você entra, tá, você é muito jovem e tal. E na outra eu voltava, ela não. E aí eu ia para os irmãos, e os irmãos, aí nunca recebia a solidariedade dos irmãos. Os irmãos sempre, não, tem que ser mamãe de novo. E eu não ia brigar por isso, evidentemente, ia para a campanha dela como se for a minha. E aí, depois, quando disputei minha primeira eleição, foi para deputado estadual. Eu fiquei na segunda suplência, tive 3 segundas suplências em disputa na Assembleia, assumi todas as vezes, né, interinamente. Agora, né, graças ao trabalho, né, a militância, a história, eu acho, e ao governo exitoso sob o comando de Ricardo Coutinho, eu consegui ter uma projeção
muito larga, porque eu comandei praticamente quase todos os segmentos que tratavam de obras no governo Ricardo. Né? O senhor acumulou a Suplan. Fora o DR, eu cuidei né, de quase a Secretaria todas as de Obras do PAC, obras do PAC, Suplan, presidência da Comissão Especial de Licitação, todas as obras. Então, tinha no PAC, a gente tinha um comando ali. Eu não era nem comando, porque eu não exercitava isso, pela relação pessoal, irmã que eu tinha e tenho com Deusdedito Queiroga Filho, um grande gestor. Né? Mas aí a gente sabia de tudo dentro do governo. E Ricardo criou uma Câmara de Infraestrutura, que foi um negócio bacana. Eu acho que isso teria que ser exportado para todos os governos. Então, a gente terminou aqui interagindo e, por isso, esse sucesso, né, de Ricardo Coutinho na sua gestão, que o credenciou à reeleição, né, com expressiva vitória. E esse legado das obras, né, a defesa que eu fazia das obras, aí eu me orgulho de dizer que, sabe, eu era talvez naquela época, hoje é João, sabe, que reúne todo esse... João, que o senhor disse, o secretário João Azevedo, né? Mas no primeiro governo, eu ao lado de João, a gente dividia isso de ter a memória assim, completa, absoluta, de todas as obras, de fazer a defesa pública dela. Qual foi o sabor de chegar agora à titularidade do mandato depois de amargar aí algumas suplências? Não, é indescritível, né? É uma coisa, sabe, não fora a perda do meu irmão, que aí foi uma coisa muito trágica, né? Meu irmão coordenou minha campanha, cuidou de tudo, era um irmão-filho, né? O irmão mais novo, sabe, estava morando comigo durante todo o período da campanha, cuidou de tudo, coordenou tudo, sabe, agendas políticas, as negociações, as interlocuções com prefeitos. Teve prefeito que votou comigo, que eu vim conhecer no dia que fui ser apresentado, toda interlocução foi feita por ele. Isso foi um baque muito grande, que aí diminuiu muito, né? Diminuiu sobremodo o privilégio, sabe, o furor, assim, o êxtase da vitória. Eu só vim sentar a poeira agora, sabe, já meses passados. Essa é uma coisa que a ficha não, sabe, demora muito a cair, olha se já caiu. Mas é de qualquer sorte, uma sensação. No dia que eu ganhei, eu fui eleito dia 5, né, meu irmão faleceu dia 15. Mas hoje na Assembleia eu sinto isso, sabe, eu consigo... No reconto, no espaço mais reconto do meu ser, assim, lá no âmago, né, viver uma felicidade muito intensa, né, de reconhecimento do trabalho que eu fiz a minha vida toda. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 14 anos de idade. Fazendo o que aos 14 anos? Na Prefeitura de Campina Grande. Naquela época podia tal, na Prefeitura de Campina. Houve um teste. Lá fui trabalhar na dívida ativa, naquele negócio de cobrar imposto, lá era manual, você fazia o recibo manual, entregava, o sujeito ia lá com um saquinho, tirava o dinheiro do saco, pagava ali no caixa. E, minto, eu fui para a dívida ativa já no 5º mês, eu fui trabalhar no almoxarifado, tem um nomezinho, não vou... Arquivo Morto, um arquivo morto. Uma loucura, Cláudia, porque era um andar todo de poeira, aquelas fichas de 40 anos atrás, 50 poeira, aquela coisa... E eu tinha tido asma na minha infância, isso foi uma loucura. E tal, consegui. Aí eu trabalhava muito, consegui, com 4, 5 meses, ser chamado para ir para a dívida ativa. Depois, assim, eu tive uma carreira meteórica na prefeitura. Eu ocupei todos os cargos, sabe, terminei, sabe, secretário. Então, eu trabalhei muito pelo meu estado, trabalhei muito por Campina Grande, por João Pessoa, e deu certo, graças a Deus, estou muito contente, trabalhando muito, produzindo muito, e acho que vou fazer um mandato muito, sabe, consoante à expectativa, às melhores expectativas do povo da Paraíba. E é justamente sobre esse mandato que nós vamos falar daqui a pouco, depois do nosso intervalo.